Nada que pode tirar sua atenção agora. Porque nós, às vezes, estamos olhando as situações, vendo outras, e, às vezes, algo pequeno nos tira a atenção daquilo que Deus tem para nós. E apenas, às vezes, uma palavra de Deus pode mudar a nossa vida. E, às vezes, nós perdemos por causa que nós estamos desatentos àquilo que Deus quer falar. João 10. Cadê o pastor Ribeiro? Pastor Ribeiro já cansou já, pastor Ribeiro? Nós corremos tantos aqui, nós estamos todos suados igual vocês. Eu falei, eu não podia chegar lá bonitinho, está todo mundo pulando, gritando. Eu falei, eu tenho que fazer parte disso. Temos que gritar também, correr também, tudo para o nosso Deus. Como o salmista Davi correu, gritou, dançou na frente de Deus. É muito bom estar na frente de Deus, não é isso? É ou não é? Nós estamos suados, mas cheios de Deus. João 10, já acharam? Está na tela também no versículo 27. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém se arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu, e mais do que todos, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu fiz questão de ler a parte todinha ali para você não ficar curioso, mas você pode agora só prestar atenção aqui. Você vê que ele fala, as minhas ovelhas faz o quê? O que as minhas ovelhas faz? Ouvem o quê? A minha voz. E elas fazem o quê? Então tem duas coisas aqui que ele está falando, três coisas, porque ele fala o quê? As minhas ovelhas, aqueles que eu sou o dono, aqueles que seguem a minha vontade, aqueles que me escutam. Então eles falam o quê? Os que me ouvem. Quem aqui tem escutado Deus falando com você? Você tem escutado? Levante sua mão. Não fique com vergonha. Eu sei que tem gente que não está às vezes. Você não está, você está. Porque às vezes é muito complicado. Você já tem o seu celular aí na mão? Você tem o seu celular? Ele está no modo avião? Está? Você está com o sinal de internet agora? Não? Então o sinal está fraco, o sinal não existe mais. Se já foram, quem aqui é de fora, você sai da sua cidade, você vai pegando o seu carro, vai indo, o sinal vai ficando cada vez mais o quê? Mais fraco. Não é isso que acontece? Se você está numa sala igual essa aqui, que o Wi-Fi está liberado, o Wi-Fi está cheio, 100 megas de internet, 200 megas de internet, 500 megas de internet, o sinal está o quê? Está forte, você faz o que você quiser, não faz? Você manda mensagem, você abre jogo, faz qualquer coisa, abre vídeo no YouTube, você abre Netflix, você faz qualquer coisa. Mas se você for distanciando aqui do hotel, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o sinal? Vai cada vez ficando mais fraco até sumir, vai cair. Não vai ter mais o sinal. E é assim que ele está falando aqui, para nós prestarmos atenção no que ele está falando, que Jesus está falando. Ele falou, olha, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço-as. Então não é só o ato de você ouvir a voz de Deus. Quando você escuta a voz de Deus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Mas você pergunta para mim, mas Deus não sabe quem é todas as pessoas? Não foi Ele que fez a todos? Foi ou não foi? Foi todo, Ele fez a todos. Mas o que Ele está falando do quê? Daqueles que ouvem a minha voz e assim eu as conheço. Por quê? Vai ter uma decisão na sua vida que somente na situação de você estar perto de Deus, apegado a Deus, nas coisas de Deus, que você vai ouvir a voz de Deus para saber qual o caminho você deve andar. Qual caminho você deve escolher. Aqui, basicamente, todos. Quem aqui tem menos de 18 anos? Você tem menos de 18? Quem aqui tem 18 e 25? Você tem 18 a 25? Quem aqui tem de 25 a 30? Quem tem mais de 30? Não vou perguntar de 30 a 40, não, senão vai ficar negócio, né? Então, eu estou na casa dos mais de 30 já. Mas você talvez está passando um momento da sua vida, que é o momento que mais decisões você tem que tomar. E às vezes a pressão da vida, as coisas da vida, a pressão do seu dia a dia, te coloca em certas situações, que as decisões parece que ficam cada vez mais do que? Difíceis.
que para você é difícil. Talvez você escute do seu pai, de sua mãe, e fale assim, não, mas na sua idade eu fazia isso, era rapidamente. É que você não sabe de nada. É que você não sabe escolher. Mas cada um vive uma vida diferente. Você não é seu pai, você não é sua mãe. Você é você mesmo. Nunca se baseie pela vida do seu pai e da sua mãe. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes as pressões que você sente é aquilo que te faz talvez tomar decisões erradas. Porque nós não estamos escutando o quê? A voz de Deus. Eu sei que para muitos é muito complicado. Quantos aqui estavam ansiosos por esse retiro? Estavam ansiosos? Você queria que chegasse logo, né? E parece que não chegava. Você queria que já estivesse ali, porque você queria estar aqui logo. Você sabia, você estava com expectativa de querer algo a mais de Deus. E é assim na nossa vida também. Nós, às vezes, não se preocupamos em ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós, porque nós tomamos medidas, situações, rapidamente. Porque nós estamos o quê? Ansiosos. Nós somos ansiosos no agir, ansiosos em fazer logo aquilo que nós o quê? Queremos. Você quer ver um jovem ficar revoltado? Fala assim, se eu ficar revoltado, é porque alguém me provocou. Porque às vezes nós ficamos revoltados quando alguém fala assim, não, você não sabe de nada. Não é assim? Ainda mais por ser jovem. Pode falar, eu também era assim. O homem que está aqui falando com vocês hoje já passou por uma fase que não era muito boa. Mas, se você escutar a voz de Deus, se você começar a escutar, a seguir os caminhos de Deus, Ele te coloca no lugar que Ele planejou para você. Mas nós temos que começar a escutar quem? A voz de Deus. A voz de Deus está sempre aí. Desde o Jardim do Éden, Ele fez o homem e a mulher, e todos os dias Ele fazia o quê? Ele descia. Para quem não conhece a história, Ele descia ali para ter comunhão, ter relacionamento com Adão. Todos os dias Ele estava ali falando, Adão, cadê você? Até o dia que Adão pecou. E Adão se escondeu de Deus. O sinal ficou o quê? Fraco. Deus estava no mesmo lugar, na mesma coisa. É igual eu estou falando aqui com você nesse microfone hoje. É uma frequência que está direcionando para sair nas caixas de som. Você já viu aqueles rádios velhos? Quem já viu aqueles radinhos velhos? Os velhos. É só quem tem acima de 30 que eu falei. Né? Lembra daquele Walkman que tinha? Eu comprava uns camuflados, né? Que você comprava no camelô, R$10 na época. Nos anos 2000 ali, 90 e tantos. Coisa para depois a gente fala. Mas tem aqueles radinhos velhos, aqueles Walkman que você ia colocando, cada vez que você girava o botãozinho, o que acontecia? Era uma nova frequência de quê? De rádio. Se você queria uma música de um jeito, você colocava e lá e mudava o quê? A frequência. Deus mudou? Não, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então a frequência de Deus continua o quê? A mesma, mas nós estamos na mesma frequência de Deus. Porque Ele fala, olha, as minhas ovelhas. Não adianta nós queremos ouvir a Deus, queremos que Deus fale conosco, se nós não estamos na mesma frequência. Se você não está disposto a viver algo a mais com Deus, a um relacionamento com quem? Com Deus. Por isso que eu falei, a maioria das vezes nós somos o quê? Nós queremos tomar decisões o mais rápido possível. Nós somos ativos, imperativos. Nós queremos resolver logo, nós queremos tomar situações, atitudes logo. Porque é isso que nós queremos. E nós fazemos sempre o quê? As nossas vontades. E nós ficamos o quê? Chateados com quem diz ao contrário disso. Porque não entende o que nós estamos passando. Mas Ele fala, aqueles que ouvem a minha voz, e eu conheço eles o quê? Me seguem. Se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque nosso sinal está fraquinho, 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 né? Nós estamos cada vez o quê? Mais distante de Deus. Nós estamos cada vez mais se distanciando daquilo que Deus quer de cada um de nós. Daquilo que Deus quer que o seu propósito seja feito aqui na terra. O título do retiro qual que é? Faz outra vez. Então é para Deus fazer algo que Ele já fez algum dia, não é isso? E Ele quer fazer em quem?
em cada um de nós. Ele quer usar você. Ele quer falar com você, Ele quer que você faça. Cada um de nós possamos estar fazendo. Mas nós vamos só conseguir fazer isso se nós ouvirmos o quê? O direcionamento de Deus para cada um de nós. Eu sei que talvez você veio aqui hoje, você nem queria estar aqui. Talvez você não queria estar aqui hoje. Você veio talvez porque alguém te obrigou. E você, como eu falei no início, você fica revoltado. Porque você não queria fazer isso. Ou talvez você chegou aqui hoje triste. Mas eu tenho algo para te falar do coração de Deus para o seu coração. Ele vai te transformar aqui a partir de hoje. Quando você sair daqui após esses 3 dias, você vai fazer de novo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Aquilo que Ele tem algo a mais para você. Aquilo que você jamais imaginou estar passando quando você pisou o pé aqui nesse hotel. Ele quer fazer de novo. E Ele vai fazer de novo. E Ele fala, olha, e elas me seguem. Você quer seguir a Deus? Você quer ter força para seguir a Deus? E o nosso maior problema qual que é? Seguir a Deus, não é isso? Fazer a vontade de Deus? Para muitos é difícil. É complicado. Porque você fala assim, eu não tenho força. Quando a primeira situação, a primeira tentação vem para mim abalar, para mim colocar de lado, para mim, eu estou conseguindo, eu estou indo, eu vou chegar ali, mas na primeira situação, o que acontece? Eu retrocedo tudo que eu avancei. Eu estava conseguindo ir, eu estava conseguindo caminhar, as coisas estavam indo bem. As coisas estavam indo, eu estava tendo força para continuar, mas veio alguma coisa que me tirou tudo. Talvez você era ativo na sua juventude, na sua cidade, na sua igreja. Você fazia as coisas. Talvez você já foi da igreja, você está muito afastado, você veio aqui hoje porque alguém pagou para você o ingresso. Mas você já ouviu falar de Deus. Mas o que te distancia é o quê? Porque nós estamos distantes de Deus. E o pecado nos distancia de Deus. As situações nos distanciam de Deus. Se nós não estamos ouvindo a voz de Deus para Ele nos guiar, para Ele nos mostrar o caminho, nós não temos força para continuar. Nós vamos tomar nossas próprias decisões. E quando você toma a sua própria decisão, as coisas parece que não fluem, né? Você toma uma decisão ali que você sabe que não era aquela, mas você tomou, por mais pequena que seja, por mais pouca que seja, uma decisão pequena, às vezes faz você retroceder tudo aquilo que você tinha caminhado, tudo aquilo que você estava buscando, tudo aquilo que você estava querendo, mas porque o sinal está fraco. Em vez de nós se aproximarmos de Deus, você faz o quê? Você se distancia cada vez mais. Você começa a ficar cada vez mais o quê? Distante de Deus. Você procura as situações no meio da vida, aquilo que talvez te dá força, uma força momentânea, mas não é isso que Deus quer de você. Você lembra do rei Davi? Você sabe a história de Davi? Sabe? Você sabe a história de Davi? Um pequeno jovem, ali ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Veio um leão, e o que aconteceu com o leão? Ele o matou. Veio um urso, também o matou. E Davi, o povo de Israel passava por meio de uma guerra, os filisteus estavam ali, os filisteus tinham o quê? Um gigante, não era um gigante? Era ou não era um gigante? Um gigante acostumado com batalha, coisa grande. O problema era o quê? Era grande. A situação era o quê? Complicada. E esse gigante, junto com o povo filisteu, começa a fazer o quê? Querer fazer o povo de Israel ficar com o quê? Com medo. Ele fala, olha, arrumem apenas um que represente vocês, que vai lutar comigo, aquele que vencer, fica com tudo, o resto vai ser o escravo. Imaginou uma situação dessa? Um momento o quê? Difícil. Você também está passando por um momento difícil na sua vida, um problema complicado. Aí chega Davi. Davi chega lá no meio daquela situação toda, ele vê aquela situação, o que ele fala? Mas e aí? Ninguém foi ainda lutar contra o gigante? Mas por que Davi falou isso? Todos ali estavam com o quê? Com medo, não era com medo?
o gigante era grande demais para as pretensões dos outros guerreiros de Israel. Mas por que um simples jovem, baixo em sua estatura, estava perguntando daquela maneira? Ninguém vai lutar? Ninguém vai se prontificar? Ninguém vai fazer isso? Como é que vai acontecer? Por que ninguém ainda se prontificou? Por que ele fala? Porque o Deus de Israel é maior que esse gigante. Mas por que Davi falou isso? Davi era pequeno, não era pequeno? Davi, da sua casa, ele era o menor. Cuidava das ovelhas de seu pai. Mas ao mesmo ponto que Davi era o menor, mas ele também era o mais do que? Conectado com Deus. É aquele que estava mais perto de quem? De Deus. Que em meia situação que ele vê, aquela situação do gigante confrontando Deus, ele fala assim, mas vocês estão deixando isso acontecer? Porque em nenhum momento Davi se prontificou e falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Todo mundo com medo, olha, o gigante está grande mesmo, nossa, o que a gente vai fazer agora? Em nenhum momento ele faz isso, ele se prontifica a fazer o quê? A batalhar contra um gigante. Mas porque Davi tinha uma mente diferente. Ele estava em outra o quê? Frequência. Ele estava com o Wi-Fi dele ligado no máximo com Deus. Se nós estamos ligados em Deus, nós estamos conectados a Deus, não existe gigante na sua vida, não existe problema. Existe um Deus que vence gigantes. Existe um Deus que vence problemas. E um Deus que está com você. Mas somente se você começa a se conectar com Deus, é você ter uma mudança de mente. O que diz Romanos 12, 2? Você sabe o que diz? Pegue na sua Bíblia, Romanos 12, 2. Muitos já conhecem, mas deixa eu ler para quem não conhece. O que ele diz Romanos 12, 2? Essa água aqui é minha, se for? Agora é. O que diz Romanos 12, 2? Romanos 12, 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de quem? É a nossa vontade. É a vontade de quem? E é difícil, né? Por que é difícil? Porque nós estamos distantes de quem? De Deus. Aí nós achamos difícil. Porque a nossa frequência não é a mesma aquela frequência que Deus está dizendo. Nós não estamos sendo guiados por Deus, nós estamos sendo guiados pelos nossos medos, pelas nossas vontades, pelos nossos anseios, por aquilo que nós achamos que é o certo ou o errado. Talvez é pela sua ansiedade que você está sendo guiado. A frequência é totalmente o quê? Diferente, está conectado em outro Wi-Fi, não o mesmo de Deus. Você está conectado a outra situação, e não aquilo que Deus está falando para você o quê? Ser transformado, ser mudado, ser o quê? Renovado. Porque ele fala, olha, não vos conformeis com este mundo. Porque o mundo te oferece N situações, muitas situações, para te distanciar dos caminhos de quem? Do Senhor. E se você estiver fraco, se eu estou fraco, eu faço o quê? Eu me distancio de Deus. Pode ser qualquer um. Se nós não oramos, se nós não buscamos a Deus, se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos cada vez mais o quê? Ficar distante de Deus. Nós vamos cada vez mais ficar longe daquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que Deus tem para você é algo tremendo, é algo glorioso, que só você pode fazer. E Ele quer contar com você. Ele quer que seja você. Mas que você fala assim, mas eu não tenho capacidade. Mas por isso mesmo, por isso que Ele está hoje, está fazendo o quê? Está mudando o quê? A sua mente. Porque a sua mente está com medo. A sua mente fala que você não é capaz, a sua mente fala que você está fraco. Mas se você se ligar com Deus, se você colocar Deus como sua prioridade, Ele te dá força para vencer. Mas você tem que ficar o quê? Ligado em Deus. Os momentos que eu tentei sozinho fazer as situações, não deu em nada. Eu só ia, é igual a roda gigante. Você vai, mas depois
volta. Talvez sua vida também está saindo uma roda gigante. O Wi-Fi, às vezes, vai ficando forte. Quando vai ficando forte, alguma coisa te desanima, você vai e desce de novo. Aí fica uma roda gigante. Nossa vida, às vezes, está assim. Nós começamos a se importar somente com aquilo que nós estamos achando que é o certo. Mas ele está falando, olha, não se conforme. Mude. Seja transformado, seja renovado o vosso entendimento. É aquilo que você acha, aquilo que você quer, vai ser mudado por aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Se você quer passar em medicina na USP, o que você tem que fazer? Pouco ou muito? Então, se você não estuda, você vai ter que começar a fazer o quê? Estudar, né? E mais ainda, né? Porque medicina na USP é concorrido. É muito concorrido. Talvez você tenha querendo algo também assim, fazer uma prova da OAB. É muito o quê? Concorrido, você tem que fazer o quê? Estudar. Você fala assim, não, a partir de hoje eu vou estudar. A partir de hoje eu vou colocar 3 horas da minha vida, vou ficar no quarto fazendo só o quê? Estudando. Você está fazendo o quê? Uma transformação. Você está mudando o quê? A sua mentalidade para uma rotina, aquilo que você tem, que você quer chegar. Por que nós fazemos isso quando é as coisas de Deus? Porque às vezes nós queremos fazer o quê? O que nós queremos fazer, e não aquilo que Deus tem para nós. E você vive naquela roda gigante que eu falei antes. Você vai e sobe, nós estamos indo, mas depois nós estamos recuando. E ele está falando, olha, mude, renove, transforme, para que você possa experimentar aquilo que eu tenho para você. Você já imaginou Josué? Já imaginou Josué? Josué, Deus fala com ele o quê? Moisés morre. O povo está ali chorando. O povo saiu do Egito, para quem não conhece, saiu do Egito, passou pelo deserto. Moisés morre ali. E Josué, o seu substituto, é para assumir o povo, para levar a terra, o quê? Prometida, para conquistar ela. O povo precisava agora de um guerreiro. E Josué estava como? Triste, abatido. O guerreiro estava dentro dele, não estava? Me diz uma coisa, Josué estava ali já guerreando, não estava? Josué já guerreava já as guerras de Deus com o povo. O povo já guerreava já. Josué já era um guerreiro. Mas chegou a certo ponto que ele assumia algo maior. Ele ficou com o quê? Com medo. Você pega lá em Josué 1, ele fala o quê? Seja forte o quê? Corajoso. E ele fala quantas vezes para Josué ser forte e corajoso? Ele fala algumas vezes para Josué, fala, seja forte e corajoso, medita nessa lei dia e de noite, mas você precisa ser muito forte e muito corajoso. Ele está tentando fazer o quê, Josué? Você precisa o quê? Mudar a sua mente. Aquilo que você acha que você sabe, porque aquilo que você está até agora, você está levando a você somente a ficar aí prostrado, chorando. Mas eu preciso que você renove, que você mude para você chegar aonde eu quero que você chegue. Ele fala, onde você pisar, planta os seus pés, ali será dado a você. Estava sobre ele, está sobre você a promessa de Deus, mas o que você está deixando falar mais alto? É aquilo que Deus diz a seu respeito, ou aquilo que as pessoas acham de você, e você acaba aceitando aquilo que as pessoas acham? Que você é fraco, que você não vai conseguir, que as coisas não vão acontecer da maneira que você imagina, porque o sonho é muita coisa para você. Porque as coisas de Deus não são para você, porque você é uma pessoa falha. Você é um cara fraco. Você é uma mulher fraca, uma menina fraca. Porque é isso que as pessoas dizem às vezes. Mas Deus está dizendo para um cara que talvez está ali naquele momento de fraqueza, falando que, olha, seja forte e muito corajoso. Você precisa estar forte. Não importa onde você está vivendo agora, mas eu quero que você se torne o quê? Forte. Eu quero que você mude a sua mentalidade e venha para a frequência que eu estou falando para você ficar. Venha, se conecte comigo. Medite nessa lei de dia e de noite. Faça a minha vontade. Entenda e compreenda que aquilo que eu tenho para você é o melhor para a sua vida. E aí você começar a desfrutar aquilo que Deus tem para você. Você vê que ele fala no versículo 12, no verso 12, no finalzinho? Versículo 12. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Muitas vezes nós não estamos
Experimentando essa boa e perfeita vontade agradável de Deus. Nós estamos experimentando outras coisas, outras situações. Aquilo que nos deixa mais fraco, aquilo que nos deixa mais fraco na situação do dia a dia. Aquilo que não te ajuda a vencer, aquilo que você faz e não consegue progredir. É aquilo que está te parando. Aquilo está fazendo você recuar, você retroceder. Mas tem parado você. Em vez de você mergulhar cada vez mais nas coisas de Deus, você parece estar cada vez mais indo para o raso. Você está saindo. Você está enfraquecendo. Eu falei, não importa quem seja, qualquer um, se nós não estamos conectados com Deus, o diabo consegue situações para nos fazer sair da vontade de Deus. A Bíblia diz, não há tentação nenhuma que nós não possamos vencer, porque é Deus que nos fortalece. Mas por que as tentações às vezes não estão nos vencendo? Eu não falo só tentação sexual. Existem vários tipos de tentações. Aquilo que te tenta a mentir, a recuar, a retroceder. Aquilo que faz coisas com você que você não queria ter feito, mas você fez. Aquilo que te coloca para longe de Deus. Em vez de você chegar para mais perto, você está indo cada vez mais para longe. Aquilo está fazendo você o quê? Recuar, retroceder. E ele está falando, olha, não é assim que acontece, não é assim que tem que ser. Você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Porque eu que te fortaleço. Muitos de nós, às vezes, nós caímos na cilada do diabo de achar que eu sou forte porque eu sou jovem. Eu consigo vencer. Sem Deus nós não conseguimos vencer nada. Não importa o que você acha. Aqui está um exemplo vivo disso. Está falando com você agora. Talvez você está vendo aqui todo bonitinho pregando, mas nem sempre foi assim. Mas eu posso te falar que Deus transforma as situações. E Ele muda vidas. E Ele mostra para você um caminho que você pode enxergar, que talvez você agora não está enxergando. Talvez Ele te dê um sonho de algo muito além do que você pensa, que você imagina. Às vezes até a pessoa da sua casa falou assim, não, você não vai conseguir. Talvez você seja o único crente na sua casa, o único cristão, o único que acredita em Deus na sua casa. Que maravilha por isso, você é a luz de Deus. É você mesmo que Deus quer usar. Não me olhe com essa cara. É você mesmo. É você que Deus quer. Mas você fala assim, mas eu estou fraco. Eu estou sofrendo. É para isso que você está aqui. É para Deus te mudar. É para Deus te mostrar um caminho que Ele quer que você ande. Quando nós estamos tomados pela ansiedade, pelo desespero, por aquilo que nos afasta de Deus, nós vamos para cada vez mais distante. Tem um caso na Bíblia. Abra aí, 1 Reis, capítulo 19, nós já vamos terminar. Está quase na hora. Mas deixa antes eu falar de um profeta de Deus. 1 Reis 19. Elias, aquele que orou e fogo do céu desceu, os profetas de Baal e Aserá, ali vários profetas foram mortos pela espada, e Elias, chega um certo momento, que ele recebe um recado de Jezabel, falando que estava encomendada a morte do profeta Elias. Elias, ao escutar isso, fez o quê? Fez o quê? Correu. Você imagina a situação dessa? O homem acabou de orar e fogo do céu desceu. Já imaginou algo disso na sua vida? Você orar e fogo do céu descer? Acabou de acontecer isso. Os profetas de Baal estão mortos, mas ele recebe um recado que destabiliza ele completamente. Algo que ele está na roda gigante, está lá em cima. Lembra a roda gigante? Ele está lá em cima. Estou bem, estou forte, estou bem. Mas um recado fez o quê? Voltou para baixo. No versículo 3, diz o seguinte:
O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, o Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te o quê? E come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e coma, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de quem? De Deus. Esse Horebe é aquele mesmo perto ali do Sinai. Fica o mesmo monte, dizem que é o mesmo monte do Sinai. É aquele lá mesmo de Moisés. E ali entrou na caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei o quê? Só. Muitos aqui hoje estão achando que estão só. Você não está só. E buscam a minha vida para me matarem. E ele lhe disse: sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois que o vento, um terremoto, e também o Senhor não estava onde? Um terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e o quê? Delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Você vê que ele fala o quê? Volta para o caminho de quê? Damasco. Ele estava no monte Horebe. Você sabe a distância do monte Horebe para Damasco? 700 quilômetros, a pé. Você vê que ele fala no texto, fiz questão de ler tudo para você que possa entender. Ele andou 40 dias, não foi? Com o alimento que ele recebeu? 40 dias, então ele foi para o quê? Para bem longe. Mas você vê a importância que o anjo fala assim: o que você está fazendo aqui? O Senhor fala: o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, eu tenho feito as coisas, mas olha, eu não quero mais. Mataram todo mundo, eles querem me matar. Talvez você está assim também hoje, está desanimado, triste, abatido, porque as pessoas não confiam em você. As coisas não vão para frente porque a sua vida você acha que você não está valendo nada. Eu sou um pecador. Eu faço coisas que não deveria. Se você está fazendo isso, só tem uma maneira para você hoje: abandonar. Deus não está se importando com o que você já fez. Ele quer saber do que? A partir de agora. Ele não quer saber das coisas que se passaram, ele quer saber a partir do momento que você entrou aqui hoje nesse salão, se a sua vida você quer mudar ela, se quer ser transformado. Você vê que ele fala: ah, Senhor, tem sido muito zeloso, é cheio de desculpas, as coisas acontecem. Mas o que Deus fala com ele? E você vê como é que Deus fala? Passou vento, terremoto, fogo. Mas Deus falou o quê? Uma voz mansa e o quê? Delicada. Talvez ele estava esperando o quê? Fogo cair do céu de novo. Já caiu uma vez, né? Vamos cair de novo. Está esperando, às vezes nós estamos esperando coisas grandes acontecerem. Nós estamos esperando um Deus agir de uma maneira tão grande, falar: Deus tem que aparecer aqui na minha frente para mudar a minha vida. Deus está querendo falar com você no seu coração e agora, para você ser transformado. Deus está falando na sua vida agora, para você mudar de vida. Para você não aceitar mais as coisas que estão falando de você, as coisas que passaram contra você, os pecados talvez que você estava cometendo, e a partir de hoje, se você decidir, você não irá mais acontecer, porque Ele vai te fortalecer. Mas é somente se você
decidir. E começaram a ouvir a voz de Deus mudar a sua vida. Ele esperava terremotos. Ele esperava algo grande, mas Deus estava o quê? Delicado. E você vê o que Deus fala com ele? Vai o quê? A Damasco. E isso que mais me pegou nesse texto, além do algo grande que ele esperava, mas ele fala o quê? Volta por onde você veio. Vai a Damasco. Eu não mandei você andar 40 dias para Damasco, para Horebe. Ele perdeu o quê? 40 dias andando de caminhada, 700 quilômetros. Eu fiz questão de medir 712 quilômetros. Quem aqui é de Guarantã, passando Sinop, já imaginou? Você ir andando daqui até lá? É chão, né? É chão. Mas é isso que dá, às vezes, quando nós não estamos escutando o quê? A voz de Deus. Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Deus queria ele aonde? Em Damasco. Mas ele, na sua consciência, naquilo que ele achava correto, naquilo que ele pensou que era o certo a se fazer, ele fala, não, eu vou para Horebe porque eu estou achando que vou ficar mais perto de Deus lá. Vou fazer a situação porque lá eu estou mais próximo. Muitas pessoas estão assim, estão caminhando as suas próprias decisões, achando que vão estar mais próximas de Deus. Mas você está o quê? Se distanciando. Você está indo para cada vez mais longe. O Wi-Fi está perdendo a conexão. Está ficando cada vez mais distante. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou o quê? Vai o quê? E volta. Volta para Damasco, volta para onde você estava. Você andou à toa, né? Se fosse nós falamos. Você fez isso tudo à toa, porque foi suas próprias convicções. Nós fazemos às vezes cada besteira, né? Naquele momento de raiva, naquele momento de decidir, nós não perguntamos a Deus, nós queremos fazer, tomamos decisão errada. Talvez você começou uma faculdade, depois você parou. Não é assim que acontece às vezes? Porque uma decisão, fala assim, mas eu não queria aquilo. Mas por que você fez? Não, porque eu fui pressionado, aí a situação começou, aí eu falei, vou isso aqui mesmo. Às vezes acontece assim na nossa vida. São decisões. E aí sempre que você tomar uma decisão, pode ter certeza que você será afetado de algo bom ou de algo ruim. Por isso nós temos um Deus que fala conosco. Se ele tivesse consultado a Deus antes, Deus tinha falado o que para ele? Fica quieto onde você está. Só faça o quê? Que eu vou te falar para você ungir o rei, ungir Eliseu. Mas nós estamos às vezes igual o profeta Elias. Nós tomamos as situações da maneira que nós queremos e fazemos aquilo que nós queremos fazer. Aquilo que não agrada a Deus. Nós não se preocupamos em ouvir a voz de Deus. Nós estamos numa geração hoje em dia que nós louvamos. Muitas vezes você conhece os louvores, você conhece os pregadores, mas você não conhece a voz de Deus. Você não sabe quando Deus fala com você. Lembra do profeta Samuel? Como é que foi que ele falou? Deus fala com ele, ele faz o quê? Vai até o profeta Eli e fala, o Senhor falou comigo? 2 vezes aconteceu, na segunda vez o profeta Eli falou assim, Samuel, é Deus falando com você. Deus que está falando. Não sou eu, é Deus. Porque Samuel não conhecia a voz de Deus. Talvez nós estamos assim também, nós não conhecemos a voz de Deus. Estamos indo em outra frequência. É a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do fracasso. A voz que nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Porque é isso que nos constrange às vezes. É isso que nos coloca para distante de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Fala para o mundo que está ao seu lado assim, Deus quer fazer de você algo maravilhoso. Que você nem pensa, você não imagina, mas que Ele quer fazer de você. Ele quer fazer em você. Fala com Ele assim, que bom que você está aqui hoje. Hoje começa aquilo que Deus tem preparado para você. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E não é uma pessoa aqui qualquer que está falando com você, mas é uma pessoa que certo dia decidiu ouvir a voz de Deus. E quando você começa a escutar a voz de Deus, você sabe quando é Ele que fala com você. Você sabe, talvez você fale assim, mas eu nunca escutei. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Você vai saber quando Deus falar com você. Você não tem como você não saber. É Deus que fala. E é Deus que cria em nós a nossa vontade de querer ser mais dele. Nós queremos buscar mais de Deus.
de você querer se entregar mais a Deus. Para nós encerrarmos, abre aí em Apocalipse. Apocalipse 3:20. Agora nós vamos encerrar. Agora eu prometo. Quem aqui está com fome? Eu também. Todos nós estamos com fome. Quem aqui está com fome de Deus, diga amém. É isso aí. Ele diz o seguinte. Vamos ficar em pé para fingir que está terminando? Pode ficar em pé. Vamos fingir que está terminando. Só da banda pode vir. Diz o seguinte. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Entrarei em aonde? E com ele cearei e ele comigo. Jesus disse, as minhas ovelhas, as minhas, não é qualquer ovelha, não é bode, é as minhas ovelhas. Ouvem o quê? A minha voz. E aqui ele está falando em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém dessas minhas ovelhas ouvir a minha voz, se alguém aqui hoje ouvir a voz de Deus no seu coração e decidir abrir a porta do seu coração para Deus entrar, ele vai entrar e vai mudar a sua vida. Ele começa hoje uma mudança. E as mudanças começam sempre de dentro para o quê? Para fora. Deus quer mudar você. Deus quer transformar a sua vida. Você não sabe o que Deus tem para você? Aquilo que Ele quer de você. Aquilo que Ele necessita que você faça para o ministério dEle. Talvez você se ache fraco, oprimido, sobrecarregado. Mas nós temos um Deus que nos alivia. Um Deus que nos fortalece. Um Deus que muda situações. A ovelha que ouve, ela obedece. Deus está buscando uma geração que escute a voz dEle. Não é qualquer coisa, não é somente barulho. Não é somente gritar, não é somente falar que acredita em Deus. Mas é ser de Deus. É ser forte. Encorajar outros a ser forte junto com você. Porque Deus te faz forte. Muitas vezes nós pensamos certas situações na nossa vida. Talvez muitos falem assim, quando eu casar, o que eu preciso é casar. Ou eu preciso é do emprego, eu preciso ganhar 10 mil primeiro. Que aí que eu ganhar 10 mil, eu vou estar bem, aí eu vou conseguir ser fortalecido por Deus. Você vai ganhar esses 10 mil, se você conseguir ganhar, e não vai mudar em nada. Porque isso vem a partir de agora. É a partir do momento que Deus fala com você. É a partir do momento que você decide na sua comunhão querer mais de Deus. E você decide ouvir a voz de Deus. Você não se torna feliz casando com alguém, você não se torna feliz ganhando 10 mil por mês. Você não se torna feliz ganhando 1 milhão por mês ou por dia. Você se torna feliz quando você está nos caminhos de Deus. Muita gente ganha milhões e milhões de dinheiro, muita gente está casado, mas está infeliz. Muita gente tem família, mas está infeliz. Talvez você fale assim, não, mas se eu tivesse mãe, ou tivesse pai, ou se os meus pais fossem crente, eu estaria feliz. Meu pai era pastor, e é pastor e eu não estava feliz. Mas por quê? É somente Deus que pode fazer isso em você. É somente Deus que pode transformar você. É somente Deus que pode mudar a sua vida para fazer algo que você jamais imaginou fazer. É somente Deus. Não importa nada fora disso, só importa se Ele está aí batendo na porta do seu coração e se você vai abrir.
se você vai se conectar com Deus, se você vai colocar e ficar na mesma frequência que Deus está falando com você hoje, aquilo que Deus quer de você, aquilo que Ele necessita que você faça. Ele não está ligando para as suas limitações, para aquilo que você acha que você é fraco, que você não vai conseguir. Ele está ligando se você vai abrir a porta do seu coração hoje, para que Ele possa entrar e mudar a sua vida. Hoje começa uma mudança em você. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai mudar você. Vai mudar a sua vida. Vai mudar aquilo que você tanto quer, que você tanto almeja. Aquilo que você decidir no seu coração hoje é o seu futuro. Lembra? Às vezes nós estamos numa roda gigante. Ficamos forte, depois fraco. Forte, depois fraco. Mas Deus quer que você hoje seja somente algo que vai para mais perto dEle. Que você não se distancie mais daquilo que Deus tem para você. Aquilo que Ele quer de você. Aquilo que Ele espera de você. Deus quer algo a mais de você. Ele busca em você. A Bíblia diz que Ele busca verdadeiros adoradores que adorem Ele espírito em verdade. Aqueles que buscam, acham Ele. Ele está sempre no mesmo lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele está à porta e bate. É sua escolha abrir ou não. Amém?